Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na atividade de língua portuguesa, nós vamos ver um pouquinho de ortografia. E aí, nós vamos ver nessa ortografia o uso da palavrinha porquê no texto. Ela tem diferenças, tá bom? Então, aqui, nós vamos continuar na página 153, tá bom? O uso do porquê e porquê no texto. Então, olha só, dá para reparar que aqui, ó, o porquê está escrito separado e o porquê escrito junto. A Pro fez aqui uma colinha, né, para vocês poderem até escrever no ladinho aí do livro de vocês, para vocês sempre lembrarem. O porquê junto, a gente escreve quando a gente está escrevendo alguma resposta. E o porquê separado é quando a gente vai fazer alguma pergunta. Então, vamos supor, por que você não foi à escola? Aí, como é uma pergunta, a gente vai colocar um ponto de interrogação, tá bom? E olha só, porque ele foi escrito separado. Aí, a pessoa que vai escrever, vai responder, ela vai escrever porque eu perdi hora. Tá vendo? Então, tem a pergunta e usou o porquê separado. E na resposta, o porquê ficou junto, tá bom? Então, essa é a diferença mais essencial. Releia estas frases do texto principal, observando as palavras destacadas. Primeira, por que as lagartixas perdem o rabo? Olha aqui o ponto de interrogação. Tá utilizando porque é uma pergunta e o porquê ficou separado. Segunda, a quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. Então, olha só, fez a pergunta aqui em cima e tem a resposta e o porquê junto. Terceira, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Olha aqui de novo, o porquê junto, porque também continua uma resposta, né? Na verdade, ficou uma explicação da frase acima, tá bom? Também vai escrever o porquê junto. Na letra A, na primeira frase, a expressão porquê está escrita separadamente. Que tipo de frase ela parece? Então, é o que a professora falou aqui, ó. Quando ela é uma pergunta, tá bom? É o tipo de frase. É uma frase interrogativa, tá bom? Daí vocês podem responder aqui, mas respondam com respostas completas e lembrando de começar com letra maiúscula, tá bom? Na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra. Por quê? Tá junto. Qual é o tipo de frase em que ela aparece nessa forma? Então, vamos lembrar que nós temos frases interrogativas, que é quando é feita uma pergunta. Temos frases afirmativas, quando está afirmando alguma coisa, respondendo alguma coisa, afirmativas. Temos as frases negativas, quando a gente também está respondendo, mas está negando. Temos as frases exclamativas, né, que a gente usa o sinalzinho aqui o sinal de exclamação, tá bom? E temos outros tipos de frase. No momento, a gente vai focar nessas daqui, tá bom? E aí, para poder responder. Então, na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra, por quê? Qual é o tipo de frase em que ela aparece dessa forma? 2. Complete as frases a seguir usando o porquê junto ou o porquê separado. Então, tem aqui um espaço. O polvo libera jato de tinta? Ele faz isso, espaço, quer encobrir sua fuga quando se sente ameaçado ou é atacado por predadores.
tá bom? Então, um vai ser porque junto, o outro vai ser porque separado. E aí, nós vamos continuar nossa atividade aqui na página 154, apenas na leitura. Vamos organizar o que a gente estudou até agora. Leia o esquema a seguir. Texto informativo. Apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. Aí temos a intenção de informar, dar explicações sobre o assunto. Tem a linguagem e a construção. Linguagem precisa ser clara, objetiva e geralmente formal. Explicações detalhadas, uso de palavras próprias da área, ciência, tecnologia, saúde, entre outros. Organização em blocos e assuntos. E aqui na parte do leitor, pessoas interessadas no assunto apresentado. E também temos as pessoas interessadas em novos conhecimentos. Então, lá no comecinho, quando a gente começou a ver texto informativo, é aquele texto que nos dá informação, um texto de curiosidades, né? Então, a gente tem que usar aqui, ó, palavras próprias, né, da ciência, como tem os nomes científicos e tem os nomes populares também. Tem que falar sobre a tecnologia e sobre saúde também, tá bom? Aqui, na prática e oralidade, temos brincadeiras com animais. No texto, por que as lagartixas perdem o rabo? Há o seguinte aviso sobre a lagartixa. Não devemos fazê-la perder a sua cauda à toa, só por brincadeira. Animais de estimação gostam de brincar com os seus donos. Por exemplo, a busca de uma bolinha que foi arremessada costuma ser diversão certa para o cachorro e para o dono. Entretanto, muitas pessoas fazem brincadeiras de mau gosto com os animais e se divertem com isso. Isso é muito feio, né? Maltratar um animal. Você já presenciou alguma cena assim? O que foi feito com o bicho? Com o animal? O que você acha da atitude de pessoas que maltratam os animais? Dê a sua opinião e ouça dos colegas. Então, a gente não vai conseguir ouvir agora dos colegas. Nós vamos apenas escrever. Aqui o espaço está um pouquinho curto, então dá para vocês responderem essa no caderno de vocês, tá bom? Conta alguma coisa do que já aconteceu, se você já presenciou alguma coisa. Se não presenciou, se você viu em alguma notícia, em algum jornal, tá bom? Ou se você ouviu alguém falar sobre alguma cena de pessoas maltratando os animais, tá bom? Aí, o que foi feito com o bicho e o que vocês acham dessas atitudes das pessoas maltratando os animais, tá bom? E aí a gente vai terminar nossa atividade de hoje de português. Qualquer coisa chama a Pro, tá bom? Um beijo!